Né? Mateus capítulo 5, versículo 37. O tema da palavra de hoje é: porque você adoeceu, você fracassou? Eu quero, em nome de Jesus, trazer uma palavra hoje que você possa ter consciência das coisas às vezes que você fala. Porque se nós falamos, é porque nós pensamos. E quando nós pensamos coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus, nós podemos adoecer, igreja. Nós podemos nos achar que somos fracassados e nós não somos. Talvez tenha pessoas aqui esta noite que não tenham motivo para sorrir, não tenha nem motivo para estar aqui hoje, mas eu tenho certeza que Deus vai te visitar com essa palavra. Amém? Mateus 5, versículo 37 diz assim: seja, porém, a tua palavra sim, sim, não ou não. O que disso passar vem de quem, igreja? Ali está escrito que vem do mal, vem do diabo. Então, que o seu sim seja sim e o seu não seja não, pois qualquer coisa a mais que disser vem do maligno. E eu peço em nome de Jesus que o diabo não faça você mudar de opinião. Amém? Por todas as coisas que você passa, por todas as coisas que você já passou, por tudo que você vai passar, por tudo que você enfrenta, você tem a parte de Deus e tem a parte do diabo. Então que a sua opinião, a sua palavra, a sua decisão seja sempre em cima da palavra de Deus. Amém? Eu quero trazer hoje, contar uma história para vocês. E história com H-I, é diferente de história, vocês sabem disso, né? Uma coisa é eu inventar uma história aqui com E. Se eu inventar aqui, aleluia, glória a Deus, nós vamos tudo ficar felizes, porque eu amo também contar histórias. Mas o que eu vou contar para vocês aqui hoje é uma história com H. Isso aconteceu, isso é fato. Eu quero contar a história de um homem que mudou a sua opinião e o seu sim, sim não era sim, sim. Também não era não, não, ele ficou no meio ali, ó. E isso desestruturou a sua família, desestruturou a vida dele. Ele pagou um preço muito alto pelaquilo que ele falou. Às vezes a gente paga um preço alto pelaquilo que a gente deixa de falar, né? Mas esse ele pagou um preço alto pelaquilo que ele falou. E ele próprio lançou sobre ele a sentença. O que deveria acontecer com ele. E aconteceu, igreja. Infelizmente aconteceu. E eu estou falando para vocês de Davi. Davi foi procurado por um homem chamado Natã. Vocês lembram a posição de Natã perante Deus? Profeta. Você imagina o profeta de Deus batendo lá na tua casa e falando: eu vim aqui porque Deus me mandou. Dois poderia ser o motivo, né? De alegria ou tristeza. E no caso de Davi, Natã foi para exortá-lo. Natã chegou lá para expor para Davi o pecado dele e pensou com ele que Davi iria reconhecer o seu pecado. Iria admitir o seu pecado, mas Davi não reconheceu, igreja. Davi não reconheceu e ainda falou bobagem. Agora eu te pergunto, por que é que Natã foi na casa de Davi? Vocês estão lembrados dessa passagem? O que aconteceu com Davi? Davi teve muitos filhos, mas 19 homens e uma mulher, no total de 20, foi reconhecido como filhos dele, os principais. Davi teve muitas concubinas. Então, que a Bíblia fala de nomes, ela relata que 20 filhos são os principais. Fala outros nomes, mas não está listado como os principais. Pois bem, Davi então teve 19 homens e teve uma menina. A única menina chamada Tamar. Só que aconteceu que Davi um dia, em vez de ir para a guerra, em vez de fazer aquilo que ele estava predestinado a fazer, ele resolveu ficar em casa e observando. Olha para vocês verem como que é complicado para vocês homens, né?
porque vocês têm esse sentido, a visão muito aguçado. E vocês precisam vigiar demais com aquilo que vocês olham. Davi não vigiou. E lá da casa dele, ele observou uma moça. E o nome dessa moça era Betseba. E a Bíblia diz que ele começou a observar ela, tal, sabia que ela era casada, e onde que estava o marido dela? É assim, de extrema importância, que você guarde aí os nomes que eu estou falando, para que você entenda o final da palavra. Essa moça era casada com um homem chamado Urias. E Urias, ele não estava na cidade, ele não estava em Jerusalém, porque ele estava guerreando para o exército do rei, o rei Davi. E como ele estava lá na guerra, Davi mandou que trouxessem a esposa de outro homem no seu quarto. E a moça foi, ele era rei, ela tinha que obedecer. Só que Davi ali, naquele ato, naquele vacilo que ele deu, porque muitas vezes, igreja, você pode vacilar, mas antes que você caia, você precisa ter consciência do que você está fazendo, porque justamente isso, pode desestruturar a sua vida, pode trazer consequências irreparáveis. Davi, então, ele acaba se deitando com a mulher, comete adultério, e Davi, não se conformando com aquilo, ele, apaixonado pela moça, vivia observando ela. A moça chega para ele e fala o quê? Estou grávida. Davi faz as contas lá e fala, nossa, eu sou o pai. E agora? O marido dela estava fora há muito tempo. O que Davi faz, igreja? Davi manda chamar Joabe. Joabe era o capitão, o general do exército dele. Homem de confiança dele, braço direito. E fala, por favor, eu quero que você coloque Urias lá naquela frente de guerra. Urias estava na guerra, mas ele não estava preparado, não tinha treinamento o suficiente para ir aonde Davi queria colocá-lo. Ou seja, não precisa ser muito esperto para saber o que Davi queria, né? Queria que o homem morresse. Morrendo o homem, eu caso com ela, fica tudo certo, ninguém fica sabendo que o filho não é meu. Só que todas as coisas que nós fazemos, Deus sabe. Deus está presente em todas as coisas que nós fazemos. Deus sabe de tudo. Então Davi, depois que chamou Joabe e pediu para que aquilo acontecesse, Joabe foi, executou, Urias morreu, e ele trouxe Betseba para o palácio, como esposa, como mulher. Aí ele recebe a presença de quem na casa dele? Do Natã. Só que eu não quero falar para vocês sobre isso agora. Eu quero falar para vocês o que é que foi desencadeando na vida de Davi por causa deste ato. E eu quero, por favor, que todos vocês olhem para a vida de vocês e possam começar a entender que talvez aquilo que já iniciou na tua vida tem que acabar hoje. Tem que acabar hoje em nome de Jesus, para que não suceda que a sua vida fique desestruturada. Ou se isso já iniciou, que você põe um ponto final. Põe um ponto final e clame a misericórdia de Deus. Porque senão tudo isso daqui pode acontecer com você. Tá bom. Davi então sabia do que ele tinha feito. Mas muitas vezes, às vezes a gente fala assim, o tempo vai dar cabo das coisas. Eu vou esquecer, Deus há de ser misericordioso. E Davi foi levando a vida dele. As crianças foram crescendo, né? Só que aquele primeiro filho, a de Betseba, ele morreu. A Bíblia não fala o nome da criança, mas aquele bebezinho não conseguiu sobreviver. E a palavra de Deus diz que foi o próprio Deus que colocou a doença naquela criança e o recolheu. Tá bom. Aí Davi, né, os seus meninos lá, a sua menina, aí diz que tem um filho dele chamado Aminon. Aminon então começa a fazer a mesma coisa que o pai fazia, observar. E ele começou a observar muito uma jovem, e ele ficou enamorado, ele não ficou apaixonado, ele não amava aquela jovem,
Mas ele começou a sentir atração por ela, ele ficou enamorado por ela. E quando foram passar isso para o pai não fez nada, absolutamente nada. Porque não poderia acontecer daquele rapaz ficar enamorado pelaquela jovem. E você pode me perguntar, mas o que tem a ver o Aminon ficar apaixonado, enamorado por uma jovem? Não podia, igreja, sabe por quê? Porque era a irmã dele. Aquela moça era a Tamar, meia-irmã de Aminon, porque era filho do mesmo pai, porém filha de outra mãe. E o menino queria ela. E usou o próprio pai para armar uma estratégia. Ele falou: pai, eu não ando bem, eu estou mal. O senhor não podia mandar minha irmã lá em casa hoje fazer uma sopa para mim? E Davi pediu para Tamar, a Tamar foi, era irmão dela doente. Só que quando Tamar entrou no quarto do rapaz, o que ele fez? Trancou a porta e a estuprou. Quando ele fez isso com ela, igreja, lá naquela cidade, na cultura deles, ele acabou com a vida dela. Não é igual aqui que cada um vai para o seu lado, se engravidar, se é do mundo tira, se é da igreja esconde, casa, né? Não, lá não tem essas coisas. A moça, quando era estuprada, ela era literalmente jogada ao vento, ela era excluída de tudo, e nem poderia mais morar dentro da casa do próprio pai, por ter sido estuprada. Então havia um lugar lá onde todas as moças que passavam por isso, moravam. Passava a morar na zona. Lá tinha outro nome, mas traduzindo para nós, era um local de prostitutas. Agora você imagina, Davi com a única filha, que chamava ele de papai, que devia pentear o cabelo dele, porque eu me lembro que as coisas que as minhas meninas faziam com o pai. Eu sei que tem criança aqui que passa esmalte até na unha do pai, e passava no meu marido, vocês acreditam nisso? Ô gente, imagina homem usar esmalte, depois que você vira pai, você usa. Você usa arquinho, você usa sombra, batom. Usa ou não usa as mães que tem menina aí? Usa, né? É uma belezinha. Agora você imagina aquela filha amada, aquela fofura, ser estuprada pelo próprio irmão. Meu Deus, o que está acontecendo na casa de Davi? O que é que sucedeu para começar a acontecer tudo isso na casa dele? Eu te asseguro que se você ler a palavra, segundo Samuel, se você entender bem, Davi não foi mais o mesmo. Davi começou a ficar diferente. Aí, o que um pai tem que fazer com o filho quando ele faz uma arte? O que um pai tem que fazer com o filho diante disso? No mínimo, cortar ele no chinelo, né? No mínimo. Davi não falou nada. Davi não fez nada. E você pode ficar pensando, meu Deus, mas por que é que Davi não fez nada? Diz aí para mim que moral que ele tinha para fazer. Porque o pecado de Davi não ficou encoberto. O pecado de ninguém fica encoberto. O pecado de ninguém. Todos ficaram sabendo do que tinha acontecido. Todos. Então, Aminon começou a andar livremente pelo palácio. Aminon andava, conversava com os irmãos livremente, e todos ficaram surpresos. Aonde que está o pai deste rapaz? Que nem o exortou. E não exortou a igreja. Será que Davi tinha receio de chegar para Aminon e exortá-lo e escutar de Aminon o quê? Você veio falar para mim que eu estuprei uma inocente? Você veio falar para mim que eu estava observando a minha irmã, e você, o que você fez? Eu sou muito diferente do que você fez. Você estuprou uma moça que era casada. Você fica observando o que não deve observar, e você vem chamar a minha atenção. Não sei se é isso que ele iria falar. Eu nem sei se é isso que passaria na cabeça dele. Eu só sei que Davi não exortou. Acontece que Tamar tinha um irmão só, por parte de mãe e pai. E esse irmão era Absalão. Absalão, quando chegou perto de Tamar e viu que aquela menina não tinha mais alegria, que a vida da menina tinha totalmente assim, ruído,
Ele chegou para ela: minha irmã, o que anda acontecendo com você? Eu não te vejo mais feliz, eu não vejo mais alegrias nos teus olhos, você já não frequenta mais a casa do pai, o que está acontecendo? Tamar contou para ele. E como o irmão mais velho, o que vocês acham que o irmão ficou? Irado, ficou nervoso. E Absalão foi procurar saber, o pai não tinha tomado nenhuma providência. E Aminon andando como se nada tivesse acontecido. Um dia, Absalão encontrou com ele, igreja. Absalão chegou perto dele e disse para ele: por que é que você fez isso com a minha irmã? Começou briga entre irmãos, a casa desestruturou. Por que é que você fez isso com a minha irmã? Eu quero saber, porque agora você vai ter que acertar as contas comigo. Uai, o que você tem que ver com isso? Com certeza Aminon falou: se o meu pai, que é o meu pai, não me chamou a atenção, você está achando que eu te devo satisfações? Você está achando que você, meu irmão, eu te devo algumas satisfações? E às vezes é isso que está acontecendo na sua casa. É assim que você tem tratado a tua irmã. É assim que você tem tratado o teu irmão, dizendo para ele que não deve satisfação. E isso não é uma coisa de uma casa abençoada e uma casa equilibrada. Uma casa desequilibrada, desestruturada, disfuncional, os irmãos se tratam assim. Mas a casa de Davi não era assim antes, mas passou a ser assim. Por quê? Por quê? Por causa do pecado dele com a Betseba? Muito mais. Já que vocês vão entender. Absalão então olha para Aminon e não se conforma com ele. Sabe o que Absalão faz, igreja? Absalão mata com as suas próprias mãos Aminon, o seu irmão por parte de pai. Aí Davi começou a prestar atenção que tinha sangue inocente nas suas mãos. Ele mandou matar quem? Urias. Urias era um homem bom, um homem inocente. Menino bom, menino responsável. Davi precisou de várias estratégias para poder mandar matá-lo, porque nada que Davi fazia dava certo. Sangue inocente estava nas mãos de Davi. Uai, já não chamou a atenção do Aminon, vai chamar a atenção de Absalão? Não chamou, igreja. Não chamou Absalão para conversar, não exortou o menino, não fez o que um pai deveria fazer. E se você que é pai, você não exorta, não educa o seu filho ou a sua filha, se você acha que eles vão falar alguma coisa, vão te magoar ou vão te expor, é melhor você correr o risco. É melhor você fazer o que é certo. Não deixar nas mãos de outro o que você tem que fazer, porque Davi não fez. E as pessoas que estavam em volta dele começou a reparar. E um outro, que eu vou falar daqui a pouco, acabou tomando as dores do rei Davi. Absalão mata Aminon, fica andando livremente também pelo palácio, só que agora piorou as coisas. Piorou as coisas porque Absalão começou a achar que o pai dele era um frouxo. Meu pai não tem mais condições de ser rei. Meu pai não pode ser rei mais aqui em Israel, porque se ele não educa os filhos, se ele não resolve os problemas dele, só fica triste dentro do quarto, porque acabou para Davi, igreja, acabou. Davi nunca mais conseguiu ser aquele rei do jeito que ele era. Vocês podem ler, podem estudar, aquilo lá influenciou demais na vida dele. E Absalão, observando tudo isso, o que ele faz? Resumindo, bem resumido para vocês, quis o lugar do pai, deu um golpe de estado. Ele e alguns amigos roubaram tudo que o pai tinha. Roubaram tudo. E o pai não tinha força para se levantar. Não tinha força para enfrentar Absalão. E Absalão começou a se declarar rei. Aí quem que aparece? Um que tomou as dores de Davi, Joabe. Joabe, general do exército, começa a observar tudo aquilo lá e começa a levantar os únicos homens que ainda eram fiéis a Davi
E ele levanta um exército, sendo que Absalão já tinha montado outro exército. Só que o exército de Absalão não tinha o treinamento nem a coragem daqueles poucos de Davi que tinham sobrado. Eu vou falar uma coisa para vocês, tem gente que nem o diabo em cima faz uma pessoa mudar de opinião. E é isso que você tem que sair daqui hoje sabendo, é sim, sim, ou não, não. No meio disso tem o diabo, e ele vai tentar de todas as maneiras mudar a maneira como você pensa, ou como você tenha que resolver os seus problemas. Aqueles que eram fiéis, obedientes ao rei Davi continuaram. Aí Joabe pega aquele exército e vai para cima do exército de Absalão e mata a todos. Matou todos. O que Absalão faz? Pega a mula dele, o cavalinho dele, perna para que te quero, sai correndo porque sabia que ia morrer. A hora que ele está correndo, o cabelo dele, o trote daquela mula, passou debaixo de um carvalho, e a Bíblia diz que ele ficou preso pelos seus cabelos nos galhos. A mula foi e ele ficou preso nos galhos daquela árvore grande. Joabe chegou e ele tinha uma ordem do rei: você pode ir para a guerra, mas não mata o meu filho. Quando Joabe viu aquele rapaz lá pendurado nos galhos, o que vocês acham que ele fez? Obedeceu o rei? Ou vingou o rei? Ele pegou a espada, igreja, e ele matou o filho do rei. Matou o filho do rei com a espada, sendo que o rei tinha dito que não era para matar o jovem Absalão. Joabe matou. A notícia, quando chegou lá em Jerusalém, a hora que encontraram Davi, disseram para ele, aliás, Davi não estava em Jerusalém, estava fugido, porque Absalão queria matar o pai. A hora que encontraram Davi, disseram para ele, pode regressar, rei, o senhor pode voltar para Jerusalém, você pode voltar para sua casa. Por quê? Porque os seus inimigos estão todos mortos. Mas e meu filho? E meu filho, como vai o jovem Absalão? O que contaram para ele? Seu filho morreu. Seu filho morreu, e a Bíblia diz que ele gritou, chorou. Ele quis vingança. Quem é que matou meu filho? Agora eu quero vingança. Mas quando disseram para ele, foi Joabe, ele não pôde fazer nada. Como que ele poderia mandar matar um homem? Como que ele poderia mandar matar o seu braço direito? Como que ele poderia matar um homem bom, Joabe? Como que ele chegaria em Joabe e poderia falar para ele, por que é que você fez isso? Gente, imagino que com muita dor no coração, a história acabou ali, ó. Davi também não foi perguntar para Joabe. Davi também não pôde exortar Joabe. Por que mesmo? Porque foi ele que matou Urias. Vocês estão entendendo? Foi ele que matou Urias. Sangue inocente estava nas mãos do rei Davi. Não pôde chamar a atenção de Amon, porque Amon fez a mesma coisa que o pai. Não pôde chamar a atenção de Absalão, porque Absalão estava andando pelos mesmos caminhos do pai. Não pôde chamar a atenção nem de Joabe. Por quê? Porque Joabe fazia tudo o que ele mandava. Se Joabe não toma aquela causa, Absalão tinha sim matado o pai. E agora, por que Natã visitou Davi? Eu quero que vocês leiam essa passagem, por favor. 2 Samuel, capítulo 12. Vamos ler do versículo 1 ao 6. Por que é que Natã foi visitar Davi? Daqui em diante a ministração é com você.
Até aqui eu te contei o que aconteceu com o homem, por causa daquilo mesmo que ele proferiu. Não foi por causa do seu pecado em si, mas foi daquilo que saiu da boca dele. Por isso que eu quero de novo chamar a atenção de vocês, ou é sim, sim, ou é não, não. O que passa disso provém do maligno. Amém, igreja? Samuel capítulo 12, versículo 1 diz assim: o Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia uma cidade, 2 homens, um era rico e o outro era pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em um grande número, mas o pobre, ele não tinha nada, não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em casa crescera, junto com seus filhos. Ele comia do seu bocado, do seu copo bebia, dormia nos seus braços e tinha como filha. Vindo o viajante ao homem rico, não quis este tomar de suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera com ele. Mas ele pegou aquela cordeirinha do homem pobre e preparou para o homem que lhe havia chegado. Então, o furor de Davi, preste atenção, igreja, versículo 5. Então a ira, o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Vou ler novamente o versículo 6. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Natã chega lá, bate na porta, entra, fala: Davi, eu estou aqui porque Deus mandou. Deus está dizendo que você é um homem rico, Urias um homem pobre. Deus está dizendo que você tem muito gado, muitos cordeiros, você tem tudo, e ele só tem uma cordeirinha. Deus está dizendo que você, em vez de você pegar daquilo que é teu, daquilo que Deus te deu, você foi e pegou daquilo que não é teu. Só que ele não falou assim, né? Ele falou em outras palavras. Só que Davi não é bobo, igreja. Davi não é bobo. Quando o profeta de Deus chega para você, quando a palavra de Deus é lida daqui de cima, não é para que você entenda diferente. É para que você reconheça o seu pecado. É para que você reconheça a sua dificuldade. É para que você tenha consciência das coisas que você tem feito ou pensado. Porque se não fez, falta pouco. Aí, Davi não quis reconhecer seu erro e pelo contrário, ele ficou irado. Está aqui no versículo 5, o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, ou seja, ele ficou com raiva dele mesmo? Davi ficou com raiva dele mesmo? Versículo 5 ainda, certo como vive o Senhor, o homem que isso fez deve ser morto. Só que no versículo 6 ele fala uma coisa que ele não deveria ter falado. Na hora que você está brigando, toma cuidado com o que sai da sua boca. Na hora que você está nervoso, na hora que você está nervosa, minha irmã, na hora que você está irado, de cabeça pesada, sai de perto. Não fica fazendo mímica, não fica desdenhando do outro, porque você incita o outro à ira, e o diabo passa naquele momento ali, e ele faz o seu sim virar o quê? Não sei, porque assim sim, não, não. O que passa disso vem do maligno. O diabo pega e distorce as coisas e faz sair da sua boca aquilo que vai se materializar. Aprenda agora. Tudo que você fala, que sai do fundo do seu coração, acontece. Tudo. E eu não estou aqui falando para vocês com base em outra coisa não, com base na palavra de Deus. Davi disse no versículo 6, presta atenção, pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não compadeceu. Davi perdeu o primeiro filho, nem nome o coitadinho tinha, se tinha a Bíblia não fala, morreu.
A segunda filha dele morreu moralmente dizendo. Acabou para ela, acabou a vida dela, nem se fala mais de Tamar depois. Quantas vezes ele disse que tinha que pagar pela morte da cordeirinha? Faltam 2. Quem é mais que morreu? Aminon. Aminon morreu por Absalão, perdeu outro filho. E depois vem Joabe e mata Absalão. 4 pessoas tiveram que morrer por causa de uma palavra impensada de Davi. Se Natã já estava o procurando para dizer que ele errou, e se você continuar ali, Deus o perdoou, mas disse: eu pego o teu filho pelo teu pecado, eu vou matar teu filho. E matou a criança. Deus matou a criança, está escrito. Se ele ficasse quieto ali, ele teria o perdão de Deus, porque ele reconheceu depois, ele se acertou com Deus. Por que é que ele tinha que declarar isso aqui? Porque é mais que às vezes você tem que falar coisas desnecessárias. Quando você não tem o que falar, por favor, fique quieto, porque daquilo que você fala, você vai ter que dar conta. Da boca de um crente, igreja, da boca de um crente, sai 3 níveis de conversa. Sai 3 espécies de conversa. Uma é do dia a dia, não é nada profético. Nada vai acontecer, nada vai se realizar em cima daquilo, porque nem passou pela cabeça, entendeu? É dia a dia, é rotina, então são palavras que se perdem. Outra coisa que sai da boca de um crente. Por que boca de um crente? Porque nós somos filhos de Deus. Tudo que nós falamos acontece. Tudo, absolutamente tudo. Se você não sabia, passa a saber hoje. Esse é o poder que o Senhor nos deu. O poder da declaração, de declarar, de profetizar. A segunda maneira, a segunda fala de um crente é quando ele está muito feliz, quando ele está alegre. E tudo que está lá no fundo do coração, tudo quando é a alma que fala, se materializa. Então, se você está feliz, você está o quê? Profetizando. Eu vou ter minha casa, aconteça o que acontecer, eu vou comprar minha casa, eu vou construir, eu vou mobiliar, eu vou casar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu não sei o que se passa dentro da tua alma, mas você consegue ou não consegue quando você quer? Eu consigo. Só que a terceira maneira de você expressar as suas palavras pode ser através da ira, pode ser através da raiva. E eu vou dizer para você que a raiva é tão forte quanto o amor. Infelizmente, é tão forte quanto. Quando você está irado, meu irmão, quando você está irada, minha irmã, quando você fala uma coisa que vem lá do fundo da sua alma, você pode ter certeza que também vai se materializar. Mas você também vai dar conta de tudo que você falou. A sua casa pode estar desestruturada hoje por causa dessas coisas. A sua casa hoje pode estar abençoada também por causa dessas coisas. Tem muita coisa que você precisa reaver. Tem muitas coisas dentro de você que você precisa conversar com Deus, falar com Deus, porque você ou vai entrar num desequilíbrio dentro da sua casa, ou você já entrou. E se essa é a palavra que Deus pediu para trazer, essa palavra vai se cumprir. Por isso eu quero convidá-los, por favor, a ficar de pé, chamar o louvor aqui à frente. Davi pagou 4 vezes pelo seu crime. Não precisava ser assim. Mas Davi foi fruto das suas próprias palavras. Davi foi fruto das suas próprias palavras. Misericórdia na igreja.
misericórdia, meu Pai. Que Deus tenha misericórdia de nós. Aleluia. E como é quando você chega na sua casa? Quero primeiro falar com os casados. Às vezes o pai chega em casa, o pai fica irado com o filho, fica irada com a filha, e já chega amaldiçoando, né, meu irmão? Vocês são tudo uns vagabundos, vocês não prestam para nada. A única coisa que você me dá é desgosto. Pelo amor de Deus, não façam mais isso. Isso é uma maneira de você amaldiçoar seus filhos. E é você que está amaldiçoando. Davi falou que seja morto 4 pela cordeirinha. Davi pagou o crime dele 4 vezes. 4 vezes. A palavra de Deus diz que não é para a gente dever nada a ninguém, senão o amor. O amor. Às vezes você chega na sua casa, você fica amaldiçoando a tua casa, amaldiçoa a tua mulher, amaldiçoa o teu marido, amaldiçoa a casa, amaldiçoa o sofá, esse fogão não presta, essa geladeira, você amaldiçoa tudo. Às vezes acabou de comprar uma coisa e fala, não era isso que eu queria, agora eu estou triste, e agora? E agora? E agora? E agora? E o pior é quando você amaldiçoa a sua própria igreja. Principalmente quando você fala coisas da sua própria igreja. O que você acha que você vai colher? Porque então você adoeceu? Porque você adoeceu, você fracassou. Adoecer não é só doença não, igreja. Adoecer fica doidinho da cabeça. Fica falando coisas que não deve. Se Davi parasse ali ele tinha resolvido com Deus. Sabe por quê? Deus perdoou ele. Betseba foi a mulher que deu aquela criança para ele, e ele mentiu que era filho dele, mas não era. Mas foi Betseba também que foi a mãe de Salomão. Salomão, filho de Davi. Quando Salomão estava para herdar o reino, não era Salomão que era para herdar o reino, ele não era o primogênito. Não era, mas Davi, na hora que estava para morrer, pegou a mãozinha de Salomão, colocou debaixo da sua coxa, que é uma maneira de se fazer uma aliança, um tratado, e disse, o resto da tua vida, obedeça a esse Deus que eu sirvo. E Salomão sempre disse para o pai, eu sempre vou obedecer a Deus, sempre vou. Então se você tiver que conversar agora, converse com Deus, não com a pessoa que está ao teu lado. Converse com Deus agora, que pode ser que você se lembre de alguma coisa que você falou e você não tinha feito ainda. Assim a comparação. Meu Deus, aquilo que eu falei, é por isso que eu estou sofrendo hoje, com certeza. Se alguma coisa tem que sair da sua boca, meu irmão, é gratidão. Gratidão. Mas você ofende a todos e a tudo. Você chuta tudo. Você fala que nada é bom. Você fica praguejando. Você fica amaldiçoando. É por isso que as coisas não vão dar. É por isso que as coisas parecem que ficam velhas muito rápido na sua casa. A casa de Davi tinha o cheiro da rosa de Saron. De repente começou a cheirar mal. E ele viu, ele perdeu. Gente, estuda lá. Davi ficou depressivo. Davi não quis mais nem reinar. Foi por isso que Absalão quis pegar o reino dele. Mas eu vou dizer para você, o que o homem te deu, qualquer outro homem pode pegar. Mas o que Deus te dá, homem nenhum pode te tomar. Nenhum. E nem nós que somos pais, que nos frustramos, nos decepcionamos com os nossos filhos, podemos amaldiçoá-los.
Não podemos. Da nossa boca tem que sair o perfeito louvor. Então eu gostaria que você fechasse seus olhos agora e fosse para a presença de Deus. E dissesse para Ele: Pai, eu estou na maior enrascada. Já falei tanta besteira, Pai. Eu nem sei se eu vou conseguir me lembrar de todas. Mas, Senhor, tem misericórdia de mim e anula. Que no mundo espiritual seja anulado, Pai, todas as bobagens que eu proferi. Ori canta lá, basuri canta lá, manaias. É certo que hoje você está sofrendo por frutos que saiu da sua própria boca, frutos das suas próprias palavras. Tome cuidado com as suas palavras, oh meu Pai. Você pode ter lançado maldições ruins sobre algumas coisas. Você pode ter se auto-amaldiçoado. Para mim é uma das piores fases. Quando além de você ter raiva de alguém, você passa a ter raiva de você mesmo. E o Senhor não quer isso. O Senhor não quer. Porque muitas vezes o Senhor vai fazer você voltar para trás para acertar aquilo que você falou. Muitas vezes você vai ter benefício de pessoas a quem você destratou, falou mal. O Senhor vai te fazer passar por uma humilhação. E às vezes as pessoas não vão estar notando, mas você sabe. Eu falei de fulana. Eu falei de fulano. Mas é fulana que está me ajudando. É fulano que está me ajudando. Oh meu Deus, por que eu fiz isso, Pai? Às vezes você reclama para Deus dos seus imóveis, das coisas que você tem. Talvez até você merecesse ter mais, mas você não tem hoje. Se você for grato, pelo amor de Deus, abra o teu ouvido. Se você for grato pelas coisas que Deus te deu hoje, Ele vai te colocar sobre muitas outras. Mas a questão hoje é que Ele quer resolver a sua língua, a maneira como você trata as pessoas. Se isso é um hábito, problema seu. Se vira. Se vira. Em nome de Jesus, larga este hábito. Porque você vai colher os frutos das suas próprias palavras. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, eu vou largar de você mesmo. Eu vou largar de você mesmo se você é um frouxo. É isso que vai acontecer. Se você falou isso no fundo do seu coração, isso vai se materializar. E eu não ia estar perdendo tempo aqui para ficar contando história para vocês. Estou falando de coisas certas, convictas, do poder que tem uma alma. E se quando você estava com raiva, você fez ainda uma oração, e nesta oração você falou para Deus: eu quero justiça, eu quero que fulano pague. Misericórdia. Peça perdão para Deus, porque da maneira como você julga, você vai ser julgada. Da mesma maneira que você julgou, meu irmão, vão te julgar. Misericórdia, né? Mas essa é a pura verdade. Então levanta suas mãos para o céu agora. E se no fundo do teu coração você quiser se acertar com Deus agora, é só falar com Ele e pedir perdão por tudo que já foi declarado, por todo
todos os julgamentos. E o mais tremendo e o mais maravilhoso é que da própria boca que saiu isso, pode hoje profetizar o contrário. Você pode levantar suas mãos e começar a declarar agora e dizer: acabou para você, Satanás. É para você que acabou. Porque eu me acerto com Deus. Não é Natan que está aqui esta noite, mas a palavra de Deus está me dizendo que eu preciso reconhecer os meus erros. São sobre os seus erros que eu estou falando. Não são dos seus pais, não são dos seus filhos, seus amigos. Sobre os seus erros que o Senhor está falando aqui. Se Davi tivesse reconhecido, ele não teria perdido 4 filhos. Mais tarde ele veio perder Adonias, mas morreu depois. Morreu depois, não teve nada a ver. Ele não teria perdido, assim como você não vai perder suas coisas. Você não pode perder tua família, porque você mesmo profetizou: eu não te quero mais, eu não aguento mais. É por isso que você perdeu, porque você declarou. Peça perdão para Deus, e com a mesma boca profetiza. É só você levantar as mãos e do fundo da tua alma sair aquilo que você quer. E eu te digo, vai acontecer. Tudo que é feito com amor, tudo que é falado com amor para Deus, também se materializa. Perde tempo agora não. Isso, igreja. Ora, igreja. Ora, pede para Deus. E se você tem consciência que você está perdendo alguma coisa por causa da sua boca, peça perdão para Deus agora. Deixe que Deus acerte. Tem contas que você não pode acertar, sabia? Fala: eu entrego nas suas mãos. Eu te peço, resolva para mim, Pai. Aleluia. Senhor, aqueles anjos que estão retidos faz tempo, Pai, libera eles. Muitos aqui estavam, Pai, só clamando o diabo, Pai. Vingança, justiça. Acabou. Dá ordem aos anjos que estão retidos, Pai. Anjos ministradores, anjos que ministram a favor dos meus irmãos que estão aqui. Em nome de Jesus, vem. E que se cumpra aquilo que está no seu coração. Não seja enganado pelo diabo, não. É sim, sim, ou não, não. O que passar disso vem do maligno. Não fica no meio do caminho. Não fica parado, porque os seus filhos vão acabar fazendo as mesmas coisas. Tem misericórdia, Pai. Declara, ainda tem tempo. Profetiza, profetiza. Põe para fora aquilo que você quer que aconteça. Manifesta através da sua fé. Em nome de Jesus, aquilo que você quer. Ori canta lá, basuri anda lá, manaias. Da lá suri canta lá, manaias. Aleluia. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo. Milhares e milhares.
Senhor ainda coloca algo dentro de mim. Alguns de vocês aqui excluíram tantas pessoas. Alguns de vocês aqui excluíram tantas pessoas de dentro do seu coração e não era necessário, né? O Senhor está me falando que você já matou pessoas dentro do teu coração. Tem pessoas que para você morreu. E não é necessário isso. Isso é julgamento. O Senhor não quer que a gente julgue. Olha, eu vou falar uma coisa. Para mim é uma das coisas mais difíceis. Para mim é estreito demais. Porque vira e mexe, eu me pego julgando. Julgo a mim, julgo meu marido, julgo vocês também. Fico me pegando em julgamento. Então, é todo dia antes que o sol se ponha, eu tenho que, controlar a ira, controlar pensamentos que não são de Deus, ponderar. E não é fácil, igreja. Às vezes as pessoas olham para mim e me julgam, eu nem às vezes sei do que se trata. Nem sei do que se trata. Mas o mais importante é você hoje deixar ressuscitar dentro de você pessoas que você excluiu e que você matou. Pessoas que você matou são aquelas que você não quer olhar mais. São pessoas que você não quer nem conversa. Por quê? Não é porque você adoeceu que você fraquejou. Não. Metade do nosso corpo pode estar sempre fraco, doente, mas a outra metade está sempre acordado, sempre alerta, sempre querendo mais de Deus. Então nunca acredite que uma doença ou uma enfermidade ataca o teu corpo inteiro. Isso é uma mentira. Se fosse assim, não teríamos consciência, não conseguiríamos sair de uma paralisia. Não. Quando nós queremos, e quando isso está no fundo do nosso coração, a gente alcança. Amém? Então tem uma metade dentro de você aí que está louco para fazer a vontade de Deus. Está louco para viver o melhor do Senhor. E no nome de Jesus, que você seja abençoado, que você receba essa força, que você receba esse estímulo, esse ânimo que vem do Espírito Santo. Porque se não é Deus na vida de Davi, meus irmãos, ele seria um forte candidato a se matar. Ele não se matou. Ele escreveu salmos, alguns salmos, nos dias de maior angústia da vida dele. E eu te aconselho a fazer isso. Põe tua ira no papel. Mata as pessoas no papel, depois rasga. Ninguém fica sabendo, é você e Deus e o papel. Porque pelo menos você se extravasou. Mas não mata as pessoas dentro de você, não. Senão você vai colher frutos das suas próprias palavras. Amém? Glória a Deus. Todos merecem uma segunda chance. Vocês não concordam? Se fosse assim, a gente estava funicado, né? Deus não teria dado uma segunda chance. Todos merecem uma segunda chance. Todos merecem uma nova oportunidade. Inclusive os nossos inimigos. O único que não merece, que está destituído da glória, é o diabo. Esse é página virada. O problema dele é com Deus. Ai, se ele mexer com a gente. Ai. Então que a sua palavra seja sim ou não. Deixa o diabo colocar dúvida em você e nem mudar a sua opinião. Amém, igreja? Vocês recebem essa palavra? De todo o coração? Então o que vocês profetizaram aqui vai acontecer. E isso é muito sério. Eu vou ser vó. Vou ser vó de uma menina. No fundo do meu coração eu falo isso. E vai ser da pastora Bruna. E vou falar até nascer. Não é da Bia. A Bia vai me dar muitos.
Mas eu falo de todo o meu coração, porque eu sinto na minha alma. Eles falam que não, eu falo que sim. Eles falam que não, eu falo que sim. E eu falo isso aqui na frente para que se cumpra. E vocês, por causa da minha fé, sejam edificados em Deus. Porque o que eu quero é muito difícil. O que vocês querem, estão pedindo aí, cá entre nós, é muito mais fácil. É ou não é? É por isso que vai acontecer antes. Amém? Deus abençoe vocês. Que a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo do nosso Deus esteja conosco, nos livrando da nossa própria língua, das coisas que falamos de errado. Que a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja no nosso meio, daqueles que estão nos assistindo, em nome de Jesus. E que venha sobre o Brasil, venha sobre o mundo a paz, que venha a cura definitiva sobre a Covid, e que a gente não venha perder mais pessoas que nós amamos tanto. De todo o meu coração eu quero deixar meus sentimentos aqui, a família da Raquel, a família da Raíssa, do Uriel e Poliana, de todo o meu coração. Dói como se fosse irmã da gente. A gente não conhece os planos de Deus, mas eu só sei de uma coisa: aonde ela está, não tem mais choro, não tem mais dor, não tem ranger de dentes. Amém? Para nós fica saudade. E quando o luto passar, acreditem, a dor passa também. Só serão as lembranças. E é para isso que nós somos povo de Deus, né? Porque se nós não tivéssemos o Espírito Santo, estaríamos como? Mas nós não estamos. Nós estamos firmes em Deus, continuando a nossa vida. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Uma excelente noite, uma semana tremenda, e que todos os desejos do seu coração se concretizem em nome de Jesus. Um abraço a todos. Uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Jesus.